Ainda falando sobre a formação de memórias duradouras, nós temos vários tipos de memória, tá, gente? Então, a formação de memória depende da ativação da memória operacional, que eu acabei de falar, sobre a ativação da memória de trabalho. E aí ela vira uma memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo, ela é volátil, ela é transitória. A memória de curto prazo depende diretamente da sua concentração. Fechar o foco de atenção sobre aquele estímulo, aquilo que está sendo apresentado. E aí depois, posteriormente, ser lembrado. Então vamos lá. Você precisa ter vontade, estar com a sua dopamina ativada em níveis adequados para ativar a memória operacional, né, ou a memória de trabalho. E aquilo que você recebe, ela vira uma memória de curto prazo, que depois vai para a memória de longo prazo. E aí na memória de longo prazo, a aprendizagem, ela está efetivada, ela está consolidada. E a partir dessa memória de longo prazo, você traz a evocação daquilo, a generalização daquilo, né? Então vamos lá. Em algum momento eu ativei minha memória de operacional, né? Minha dopamina, e eu ativei minha memória operacional, eu prestei atenção na aula, aquilo virou para mim uma memória de curto prazo, eu consegui absorver o conteúdo, virou uma memória de longo prazo e eu estou evocando as informações para vocês nesse momento. Então percebe que se você tem um paciente, um aluno que tem dificuldade de atenção compartilhada, tem dificuldade em concentração, tem dificuldade em níveis, por exemplo, dopaminérgico, sejam ele pelo TDAH ou sejam ele por alguma outra condição, ele não vai ativar a memória operacional, né? Aquilo para ele não faz sentido, não tem o porquê ele estar ali. Então, dificilmente ele vai ter uma memória de longo prazo com todas as informações que você tentou passar para ele, né? Porque ele não ativou a memória operacional, aquele conteúdo ficou mais ou menos na memória de curto prazo e a memória de longo prazo não foi ativada da forma adequada. Um outro exemplo que eu dou são pacientes que têm o transtorno do processamento auditivo central, tá? O TEPAC. A criança, ela quer participar, ela tem um entusiasmo, né? Ela tá com o nível de dopamina ok, ela ativou a memória operacional, mas ela tem dificuldade em compreender o que é dito. Então, ela recebe o estímulo, vai para a memória de curto prazo, só que quando chega na memória de longo prazo, que seria a aprendizagem consolidada, aquelas informações que chegaram, elas chegaram de uma forma picotada, de uma forma dificultosa. E aí, para ela evocar isso, para ela realmente passar a informação, generalizar aquilo que ela aprendeu, ela tem dificuldade. E aí, às vezes, a dificuldade de aprendizagem, por exemplo, está numa questão que não é, por exemplo, o TDAH, e sim o DEPAC. Lógico que muitas vezes o DEPAC ele pode ser uma comorbidade, mas pode não ser. Não tem um combo porque TDAH tem DEPAC. Não, não é assim. E também não é porque é TDAH que tem um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem são situações distintas, né? Não dá para você colocar todo mundo ali no bolo e falar que todo mundo vai ter tudo isso. Existem fatores que influenciam isso, que pode ser que uma população com determinado transtorno possa ter em maior incidência a comorbidade tal, mas não é uma regra, tá?